aqui, meu irmão, minha irmã. Eu acredito que Deus, Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. Você não veio aqui de propósito, você não saiu da sua casa uma quarta-feira, talvez cansado do trabalho, talvez tantas coisas te aconteceram no dia de hoje, mas creia que você não vai sair daqui vazio, porque Deus, Ele vai falar com você. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui nesta noite. Peço para você abrir a palavra de Deus lá em Jeremias 33. Jeremias 33. Deus de vitória. Onde você encontra, eu venho agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele me trouxe aqui nesta noite. Agradeço a vida da pastora Vilma, que sempre me convida para estar aqui, né? Ela sempre acreditou no meu chamado e eu tenho um grande amor pela vida dela, por todos os irmãos aqui. Estou vendo alguns rostinhos diferentes hoje aqui, né? Que bom conhecê-los. Acho que eu já conhecia o irmão, acho que eu conheço a família dele, do sítio. A gente já nasceu aí. Glória a Deus! A gente se conhece já. Jeremias 33, 3 vai dizer assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos falar todo mundo junto? Vamos repetir? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Louvado e bendecido seja o nome do Senhor, né? O poder do clamor é o tema desta campanha. E o Senhor, enquanto eu estava estudando a palavra, Ele veio me dizer que nós precisamos clamar. A geração de hoje, ela não tem clamado. Quando nós conversamos com as pessoas um pouco mais velhas que nós, né? Mais antigas, elas vão dizer assim que no tempo delas o clamor e a oração era fervente. As igrejas, elas no momento da oração, antes do culto, elas oravam 1h30 para começar o culto de joelhos no chão, clamando. Eu não fui dessa época, que pena. Porque nessa geração eu tenho visto que isso tem se acabado. E o Senhor falou ao meu coração: nós precisamos resgatar isso ainda a tempo. Porque essa geração, eu estou vendo muitos jovens aqui hoje. Estou vendo rostinhos de pessoas jovens aqui. E o Senhor chama esta geração, a geração desse momento também. Vamos clamar, vamos resgatar o clamor dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Olha a nossa cidade como está. Olha quantas coisas acontecendo. Olha o que aconteceu recentemente com a filha de um amigo nosso aí que tem uma van que leva alunos lá na minha escola. O rapaz entra na casa, esfaqueia sua filha dentro da casa. Você imagina isso? Você chegar e ouvir essa notícia: olha, fulano entrou na tua casa, esfaqueou e matou tua filha. A nossa cidade, ela tem uma nuvem que eu não consigo nem explicar essa nuvem, porque o inimigo, ele tem rondado a nossa cidade. Quantos assassinatos cruéis, quantas pessoas também tirando a sua própria vida, se suicidando. Jacarezinho precisa clamar. E isso tem que partir de mim e de você. Eu me coloco também, porque eu também preciso orar mais. Eu também preciso clamar mais. É o nosso exemplo que vai cativar outras pessoas a fazer o mesmo que nós. Deus quer falar com você esta noite. Clame.
Deus me deu um tema para essa palavra que é o privilégio de clamar. Porque é um privilégio clamar. Se você tem uma voz para você falar e clamar, é um privilégio. Tem pessoas que não têm esse privilégio, que nasceram sem voz, nasceram mudas. Elas não conseguem clamar, elas não conseguem adorar, elas não conseguem louvar. Então, se você tem uma voz, clame. É um privilégio clamar, é um privilégio orar, é um privilégio adorar a Deus. As pequenas coisas nós precisamos ser gratos a Deus porque nós temos saúde. Verdade, Jesus, verdade. Aleluia. Obrigada. Eu fico maravilhada quando eu vejo a irmã Eva cantando aqui. Irmã Eva, estava com saudade de você. Eu também. Aleluia, Eu fico maravilhada porque Deus tirou a visão dela, mas não tirou a voz. Não tirou a sensibilidade dos ouvidos dela. E ela louva do fundo do coração. E o louvor dela chega até o céu. Você é grato por todas as coisas que o Senhor faz na sua vida? Pelo dom que Deus te deu, pela saúde que você tem? Seja grato, irmãos, porque clamar a Deus é um privilégio. É isso que Deus me falou. Clamar a Deus é um privilégio. Porque tem muitos países, o Brasil é privilegiado. Nós podemos adorar livremente a Deus. Nós podemos falar de Jesus livremente. Nós podemos falar da palavra de Deus livremente. Tem lugares que você não pode falar o nome de Jesus. Tem lugares que você não pode clamar. Tem lugares que você não pode adorar, que você é preso. Que você pode até ser morto. Então você tem esse privilégio ainda. Então por que você não está clamando? Por que você não está orando? O que tem te bloqueado? O que tem te travado? Aleluia, mas eu creio que nesta noite vai haver um destravar. Vai haver um destravar. Aquilo que tem te bloqueado. A partir de hoje, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui de uma maneira especial, adorando, clamando, aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. E esse texto que nós lemos é a fala de Deus. É Deus falando com o profeta Jeremias, quando ele estava preso no palácio do rei Zedequias, no reino de Judá. E ele estava preso por fazer a vontade de Deus. Ele não tinha feito nada de errado. Ele só estava cumprindo o seu chamado, onde ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Desde menino Deus já havia ali escolhido ele. Aleluia. Mas ele estava preso por estar cumprindo o seu ministério. E você sabe que Jeremias foi um profeta que ele não foi bem sucedido. Ele teve as suas mensagens, ele pregou a palavra durante 40 anos. 40 anos pregando, 40 anos exortando o povo ao arrependimento. E ele não teve sucesso, pastora Vilma. Ninguém se converteu. Presta atenção nisso. 40 anos pregando. E ele não desistiu, não. Ninguém vinha na frente aceitar Jesus. Ninguém se convertia. Ninguém se arrependia. Mas Jeremias não desistiu. Por que você está desistindo por coisas pequenas? Será que você suportaria 40 anos no ministério onde você não é bem sucedido? Aleluia. Mas ele sabia que Deus era com ele, porque Deus já disse para ele desde o começo: eu estou contigo. Aleluia. E ele disse, começou a profetizar que a cidade iria ser entregue para os babilônios, que tudo iria ser destruído, templo destruído, muros destruídos, cidade destruída. E
quando ele fala isso, o rei se enfurece contra ele e prende ele. Aleluia. Mas sabe, ele lá preso, Deus vai falar com ele, porque a prisão, é na prisão que ele vai receber essa revelação. Porque nenhuma prisão, nenhum momento difícil pode impedir a palavra do Senhor de chegar até você. Aleluia. Ele estava preso lá, mas Deus estava ali com ele. Deus fala com ele, porque as pessoas podem tentar te prender, pode te colocar dentro de um cárcere, mas ninguém pode bloquear a revelação de Deus. Ninguém pode bloquear a revelação de Deus para a sua vida. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E algumas coisas importantes sobre o privilégio de clamar a Deus. Eu sei que entrou pessoas hoje aqui que estão passando por períodos difíceis, porque Jeremias estava passando por um período difícil. Ele estava preso por permissão de Deus, porque ali também ele foi protegido. Foi tudo permissão de Deus na vida dele. Mas pensa você ficar preso, você não vai ficar alegre, você vai ficar com o coração entristecido. Jeremias estava passando um momento difícil, assim como muitos de vocês estão passando por momentos, por situações adversas, onde você tem falado com Deus, você tem orado, você tem buscado e as coisas não estão se movimentando, você tem ficado desesperado. Essa adversidade tem desanimado você, tem te frustrado. Quem sabe você tem se prostrado numa cama. Tem dias que você não consegue nem se levantar, porque você se encontra fraco. Aleluia. E algumas coisas impossíveis aos olhos dos homens para a sua vida, mas você serve a um Deus que para ele nada é impossível. Para o homem parece impossível essa enfermidade que assolou a sua casa e a sua família, que o médico falou impossível, não tem mais jeito, mas para Deus nada é impossível. Aquela porta de emprego, aquela porta que está fechada, que está travada, que não abre para você, não é impossível. Eu creio que vai haver um destravar nesta noite. Aleluia. Aquele filho seu, quem sabe se está no mundo das drogas, aquele filho seu que está te dando trabalho, aleluia, que às vezes chega tarde em casa, que te preocupa, ou um pai, uma mãe também, que dão trabalho para os filhos. Eu vejo casos assim na escola, aleluia, de crianças que os pais é que estão no mundo do crime, das drogas, e as crianças é que sofrem, aleluia. Mas nada é impossível para o nosso Deus. É por isso que nós precisamos clamar, aleluia, porque através do seu clamor você vai chegar no seu objetivo, aleluia. E a primeira lição que nós aprendemos com este texto é: clamar é um chamado de Deus para nós. Clamar é um chamado de Deus para nós. Notem que não foi Jeremias que começou a clamar sozinho. É Deus que pede para ele clamar. Deus vai dizer para ele: clame, Jeremias, ore, clame que eu vou te responder. É o que o Senhor está falando para muitos Jeremias que estão hoje aqui nesta noite. Clame, Jeremias, clame porque eu vou te responder. Aleluia. E eu quero fazer uma consideração aqui que orar é um chamado de Deus a todos nós, não só a Jeremias, mas a todos nós. E Deus, Ele deseja ouvir você. Aleluia, Deus! Preste atenção nisso. Deus deseja ouvir você clamando. Por
Porque às vezes tem pessoas que acham que já está importunando Deus demais. Ah, mas faz tempo que eu estou orando. Faz tempo que eu estou fazendo a mesma oração para Deus. Eu já estou importunando. Deus já está cansado de ouvir a minha oração. Eu vou parar de orar porque eu já estou importunando. Chega. Deus já tem muitas pessoas para ouvir. Aleluia, eu já estou importunando. Mas não é isso, irmãos. Deus, Ele deseja ouvir a sua voz. Ele deseja ouvir quantas e quantas vezes for necessário. Eu não sei quanto tempo você tem clamado. Se você tem clamado há uma semana, há um mês, há um ano, há 5, há 10, quem sabe até mais de 15 anos por uma causa. Mas olha que até Jesus perseverou na oração dele. Quando Jesus estava ali no Getsemane, a palavra vai dizer que ele orou 3 vezes a mesma palavra. Se for possível, Senhor, afasta de mim esse cálice. E ele disse, ele voltava lá para os discípulos dormindo. E ele voltava lá de novo e orava. Depois ele voltava lá de novo e os discípulos dormindo. Depois ele voltava e falava a mesma oração. Se for possível, passe de mim esse cálice. Aleluia. E nós também às vezes passamos pelo Getsemane na vida. Estava chegando o tempo de Jesus ser entregue. E ele estava passando por uma agonia terrível. Aleluia. E nós também passamos por isso. Nós passamos pelo nosso Getsemane. Mas Jesus no Getsemane estava orando. A palavra diz que escorria suor de sangue no seu rosto, porque ele sabia que ele iria passar. Aleluia. Sendo o próprio Filho de Deus. Mas ele foi e se entregou por mim, por você. E quando ele estava ali no Getsemane, Deus mandou um anjo. E ele recebeu ali um refrigério para que ele pudesse seguir até o final. Deus também está mandando um anjo e um refrigério para a sua vida. Aleluia. Olha o exemplo também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo lá em Coríntios vai dizer que ele orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse aquele espinho da carne. E ele ora ali 3 vezes. Mas você sabe que Deus não tira o espinho, mas Deus diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque algumas coisas Deus não vai tirar. Aleluia. Tem coisas que vai ser o nosso espinho também. Tem coisas que vai ser o nosso espinho, mas a graça de Deus basta. Então Deus, Ele não quer ouvir repetições vãs da nossa boca. Mas Ele quer ouvir a nossa sinceridade, o nosso clamor de sinceridade. Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso, meus irmãos. Porque o nosso clamor, ele precisa ser insistente. Porque Deus, Ele tem prazer e alegria em ouvir a sua voz. E isso não estou falando da minha boca, não. Lá no Salmo 17:6, o salmista vai nos dizer assim: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Olha o que o salmista está dizendo: que Deus quer nos ouvir. Por que Ele quer nos ouvir? Porque isso é intimidade, isso é relacionamento. Aleluia. Quando você tem um amigo, você não fala com esse amigo sempre. Então por que você não quer falar com Deus, que é o teu melhor amigo? Porque você não abre a sua boca, porque você não clama para Ele. Talvez você tenha clamado ajuda para pessoas que nem vão te ajudar, que não tem solução para o teu problema. Você tem falado para pessoas erradas. Mas Deus está falando para você nesta noite: fale para mim, clame a mim. Não clame a pessoas erradas, que não vão te dar o socorro, que pelo contrário muitas vezes não são teus amigos, vão espalhar por aí o que você contou para ela.
Tem pessoas que não são nossos amigos verdadeiros, não. Fala para Deus que Ele quer ouvir tua voz. Ele tem prazer em te ouvir. E outra consideração aqui, eu quero dizer que Deus nos chama a clamar em tempos difíceis. Deus nos chama a clamar em tempos difíceis. Jeremias, como eu disse, estava passando um tempo difícil, preso ali naquele pátio, sozinho. Aleluia. Não sei o que você está passando. Deus, aleluia. Muitas pessoas aqui estão passando por lutas terrivelmente difíceis. Lutas terrivelmente difíceis. Mas, aleluia, Deus, Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir do fundo da sua alma. Porque o clamor é quando você grita a Ele socorro. Talvez você não fale nem alto. Talvez o teu grito venha de dentro da sua alma. Só que ele tem que ser sincero para Deus. Porque para Deus nós temos que ter essa sinceridade. Porque nos tempos difíceis nós temos que clamar a Deus. O Salmo 50:15, Davi vai dizer assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Davi, ele entendia que no dia da angústia nós temos que clamar a Deus. Eu gosto muito de Davi, dos salmos de Davi, porque Davi sempre estava passando ali um perigo, e olha quantos perigos que Davi passou. Quando foi perseguido por Saul, correndo risco de morte, mas todas as vezes ele orava, ele clamava de madrugada. Ele acordava de madrugada, ele orava, ele buscava. Eu gosto muito do Salmo 63, onde ele diz: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Você tem acordado de madrugada para orar? Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, mas é nesse momento que Deus está ali, está nos ouvindo. Aleluia. Que você está aí no silêncio do teu quarto, com a porta fechada, no teu lugar de oração. É o lugar em que você vai invocar. Aleluia. E Deus, Ele vai te ouvir. O clamor, ele é a solução. E para Deus não tem burocracia. Se você quiser falar com o prefeito da cidade, você tem que marcar um horário para falar com ele, porque se você for lá na hora que você quiser, ele não vai te atender. Se você for no fórum para falar com o promotor, com o juiz, você não consegue. Se você não agendar, se você não marcar, você não consegue. Em muitos lugares você não consegue, porque tem o quê? Uma burocracia. Você não vai chegar em Brasília e querer falar com o presidente na hora que você quiser. Mas para Deus não tem burocracia. Olha o que vai dizer, aleluia, em Hebreus 4:16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você pode chegar a Deus, você tem livre acesso ao Pai. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso. Você não precisa de ninguém para interceder por você. É só Jesus, que é o nosso intercessor. Você tem livre acesso a clamar, a pedir, a se colocar nessa presença. Com Deus não tem burocracia. Você pode se achegar e falar com Ele. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que clamar a Deus nos traz resposta. Clame a mim e responderei. Quem clama tem resposta.
Porque Deus não deixa ninguém enganado. A resposta pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, ou pode ser espere mais um pouco. Mas Ele responde. E muitas vezes o não é resposta. Tem gente que fica bravo com o não de Deus. Aquela porta que se fechou, fica bravo com Deus. Aquele que está travado lá para você, talvez no fórum, alguma coisa que não destrava, você fica bravo. Mas às vezes ainda não é o tempo do juiz assinar aquilo para você ainda. Talvez você tenha que esperar mais um pouquinho só para a caneta ser assinada naquele papel. Espera mais um pouquinho só. Aleluia. Não sei quem precisa ouvir essa palavra. Espera mais um pouquinho. Deus vai pegar naquela caneta e vai assinar aquele papel. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode parar um minuto para glorificar, porque a presença dele está aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Grande é o teu nome. Maravilhoso Deus. Tu és maravilhoso, tu és grandioso. Vai falando mesmo, vai confirmando a resposta no coração dos teus filhos, Pai, porque tu és um Deus que responde. Aleluia. E quando nós falamos com Deus, não é um monólogo é quando nós falamos com nós mesmos e não temos a resposta de ninguém. Falar com Deus é diálogo. Você tem que crer nisso. Porque muitas vezes tem gente que pensa que vai ouvir uma voz gloriosa e bem grossona, assim, falando na tua cabeça. Muitas vezes a voz vai vir suave, vai vir no teu coração. O Espírito Santo vai testificando no seu coração. Quando você está aqui no culto, quando você está ouvindo louvor, principalmente quando você está lendo a palavra, porque é através da palavra que Ele fala conosco. Aleluia, Deus. Talvez Deus não vai falar com você como Ele falou talvez com Moisés, com Abraão, de uma maneira assim grandiosa. Talvez Ele vai falar com você de uma maneira muito simples. É por isso que você tem que estar sensível à voz de Deus. Para você ouvir a Deus, você precisa estar sensível. Você precisa estar sensível. Porque Ele fala nos detalhes. Ele fala conosco através da revelação da natureza. Até quando você está olhando e pairando, olhando a natureza, Deus está falando algo com você. Sabia disso? Aleluia. Preste atenção nos detalhes, irmãos. Presta atenção nos detalhes, porque Deus, Ele nos ouve, Ele fala, Ele responde. E a resposta dele é certa. Muitas vezes não é imediata. Muitas vezes não é imediata. Jeremias mesmo, no capítulo 42, alguns homens vão pedir para ele orar por uma causa. E ele vai orar e a palavra vai dizer que Deus demora 10 dias para responder Jeremias. Aí quando responde, ele vai falar tudo que Deus tinha falado. E aquele povo não obedece. Mas Deus falou e Deus respondeu. Mas demorou 10 dias. Você lembra, aleluia, quando Deus ordena aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Lá em Atos vai dizer que aquelas pessoas perseveraram em oração. E depois de 10 dias, o clamor foi respondido. E veio o Espírito Santo e batizou todas aquelas pessoas. Tem muitos jovens aqui. E eu creio, jovens, que o Espírito Santo vai
fogo do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Mas vocês precisam perseverar na oração. Esse povo estava lá, orando 10 dias, clamando, buscando. E eles receberam a resposta. Aleluia. Você se lembra também de Isaac, quando ele se casa com Rebeca. Rebeca era estéril. E a palavra diz que Isaac, ele ora, ele clama por um filho, para que Deus abra o ventre de Rebeca. E sabe quanto tempo depois da oração dele vai vir o filho? Sabe quanto tempo? Quando Isaac tinha 60 anos, ou seja, demorou 20 anos. Demorou 20 anos depois da oração dele. Por quê? Porque a resposta de Deus, às vezes, ela não é imediata. Deus pode me responder no mesmo dia? Sim, pode. Você pode estar orando aqui hoje, quando você chegar lá na sua casa, você vai receber resposta. Eu creio. Ou quem sabe amanhã cedo. Ou quem sabe amanhã tarde, amanhã noite. Você pode. Mas você tem que ter essa convicção que às vezes não vai ser imediato. Vai demorar um pouquinho, mas Deus, ele responde. Em Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo tem um tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aleluia. E a gente tem que saber esperar. Eu era uma pessoa que eu não sabia esperar o tempo de Deus. Eu questionava muitas coisas, mas hoje em dia eu estou esperando com paciência no Senhor, porque eu sei que Ele está ouvindo o meu clamor. O segredo também é a nossa paciência e a nossa perseverança na oração, irmão, porque Deus responde no tempo certo. Você lembra também de Ana? Ana com amargura de alma. A palavra vai dizer que Ana, ela não nasceu estéril, mas Deus decidiu fechar o ventre de Ana. E Ana era provocada terrivelmente por Penina. Sofria afrontas de Penina, porque Penina tinha filhos e ela não tinha. Ela ia ao templo todos os anos orar com a família, mas ela ia por religiosidade. Ela não orava com fé. Mas um dia ela resolveu orar diferente. Ela estava com amargura de alma. Mas ela resolve ir lá no templo. Ela vai sozinha lá. A palavra vai dizer que os lábios dela mexiam. Ela estava amargurada, chorando, clamando. E Deus ouve a oração de Ana. Deus concede a petição de Ana. Todo aquele tempo que ela passou, todo aquele sofrimento. Mas chegou o tempo de Deus na vida dela. Porque ela fez uma oração diferente. Um clamor diferente naquele dia. E o profeta Eli então disse para ela: vai em paz, porque Deus ouviu a sua petição. E ela vai. E ela vai, o seu semblante já não era o mesmo. Porque a oração, ela tem esse poder. A oração e o clamor tem esse poder de mudar o nosso semblante. Quem sabe se você entrou aqui nesta noite com o semblante abatido, com o semblante triste. Mas você vai sair daqui nesta noite alegre. Aleluia. Porque Neemias vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que eu aprendo aqui com Ana? Quando ela sai com um semblante diferente, isso é confundir o inimigo. Isso é confundir o inimigo. Sabe por quê? Presta atenção na palavra lá. Quando Ana sai da oração, semblante diferente, Penina some da história. Penina some, acabou. É isso que nós temos que fazer: confundir o inimigo. Por mais difícil que estejam as coisas da nossa vida, levanta da cama, levanta sorrindo, levanta alegre, levanta crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta você ficar cabisbaixo, não adianta você ficar com teu semblante triste, porque aí o inimigo vai estar
derrotado. O inimigo quer nos ver derrotado, quer nos ver para baixo. Mas a palavra vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. É através dele que nos garante a vitória. Aleluia. Não ande cabisbaixo, não. Enfrenta essa luta aí que você está passando. Enfrenta, levanta a cabeça. Porque Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. E Ele vai te responder no tempo oportuno, no tempo certo. Você vai ter resposta. Você vai receber aquela bênção. Você vai vir aqui, você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor. Assim como Ana, ela fez um voto, depois ela foi lá, cumpriu o voto dela. Assim que o menino foi desmamado, ela leva o menino lá para o templo, para servir a Deus, para ser um sacerdote. Quando a gente faz voto, a gente tem que cumprir, irmãos. Ana cumpriu o voto dela. Aleluia. Louvado seja Deus. No Salmo 116 vai dizer assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto eu amei. É isso que o Senhor quer? Que você invoque todos os dias, não é um dia sim, um dia não, uma vez por semana, só no culto. Não é só aqui que você tem que orar. Não é só aqui que você tem que clamar. Não é só aqui que você tem que buscar a palavra de Deus. A palavra é alimento, irmãos. No Salmo 119 vai dizer assim: a tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós temos que esconder a palavra dentro do nosso coração. Porque para que ninguém possa roubar isso de você, para que o inimigo não possa roubar isso de você, para que a adversidade nenhuma possa roubar a palavra de dentro do seu coração. Guarda a palavra no seu coração. Guarda essa palavra que Deus está falando hoje dentro do seu coração. Aleluia. Terceiro e último lugar. Terceira lição: clamar gera intimidade. Terceira lição: clamar gera intimidade. Olha o que ele diz depois: anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Basicamente, sabe o que é isso? Intimidade. Isso é intimidade com Deus. Aleluia. Porque quando nós oramos, Deus pode nos revelar o profundo e o secreto. Meu Deus! Aleluia! A intimidade com Deus, ela é uma promessa. Isso daqui é uma promessa. Toma isso daqui como promessa para a sua vida. Aleluia! Clame a mim e eu te responderei. E anunciar-te-ei. Então, ele está dizendo que ele vai te anunciar. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Toma isso como uma promessa para a sua vida. Deus está dizendo: eu vou te anunciar. Deus vai revelar você de uma forma que você nunca viu antes. E vocês notem que Jeremias já tinha intimidade com Deus. Só que Deus queria mais ainda. Deus queria mostrar coisas maiores ainda para ele. Aleluia. Coisas maiores. E é isso também que Ele quer falar com você. Toma posse dessa palavra, irmãos. Aleluia. Toma posse dessa promessa. Porque Deus vai te anunciar coisas maiores que você nem espera. Tem bênçãos vindo para a sua vida que você nem imagina. Mas para isso, você precisa permanecer em Cristo. Para isso, você precisa ser uma pessoa liberta da escravidão do pecado. Preguei isso ontem, uma palavra fortíssima. Você precisa ser liberto da escravidão do pecado. Porque primeiro, Jesus, ele quer te libertar da escravidão do pecado. O que vem depois é consequência. As bênçãos são consequência. A cura de enfermidades é consequência.
consequência. A prosperidade é consequência. Quando Jesus ele ia fazer as curas e os milagres, ele falava assim: perdoados estão os teus pecados. Que ele disse para aquele homem paralítico: perdoados estão os teus pecados. Depois ele disse: pega teu leito, levanta e anda. Primeiro, ele nos livra da escravidão do pecado, ele nos perdoa. Depois ele nos cura. Deus maravilhoso. Isso é sério, irmãos. Porque quando a gente prega sobre pecado e salvação, ninguém gosta. Mas nós precisamos pregar sobre pecado e salvação. Olha como é que está o mundo aí. Olha como é que está o mundo. Sabia que no mundo espiritual, se você sair na rua, você vai ver um monte de pessoa acorrentada? Se você pudesse olhar com o olhar de Deus, com os olhos espirituais que você não consegue ver, você ia enxergar pessoas encarceradas, com corrente nas pernas, que não conseguem sair sozinhas dessas prisões. É por isso que nós precisamos clamar, porque eu creio que Deus está libertando muitas pessoas aqui nessa rua. Essa palavra está sendo alcançada na sua casa, essa palavra está sendo alcançada na sua família. Está vendo libertação lá na sua casa, está vendo libertação nessa rua. Em nome de Jesus. Está vendo libertação, irmãos? Em nome de Jesus. Vai confirmando Jesus. Deus. Vai operando Aleluia. milagre, Espírito Santo. Quando você está nos caminhos do Senhor. Cercando, Senhor. Jeremias estava nos caminhos do Senhor, apesar da dificuldade, apesar dos 40 anos pregando, ninguém obedecendo, apesar de estar preso lá, ele continuava no caminho reto da retidão. Jesus vai confirmar a bênção. Enquanto todo mundo, por que Deus levou aquele povo cativo? Porque eles estavam desobedientes. Eles estavam adorando outros deuses. O coração do homem estava perverso. Foi por isso que Deus permitiu aquela invasão da Babilônia. Aquele povo foi levado cativo. O povo sofreu a consequência. Aleluia, Deus. Mas Deus permitiu. Mas Ele continuou cuidando do povo. Foi levantando profetas, como Jeremias, como Daniel, como tantos outros, para levar a palavra para aquele povo. Deus, Aleluia. Então Deus, Ele quer te revelar coisas grandes. Ele quer uma intimidade profunda com você. E através dessa intimidade profunda, você vai receber coisas grandes e firmes. Em nome de Jesus. Então, quando ele diz para Jeremias coisas grandes e firmes, é intimidade profunda. Glória a Deus. É coisa que você nunca viveu na presença do Senhor. Eu creio, Jesus. Tem coisa diferente que vocês vão ver que vocês nunca viveram aqui. Em nome de Jesus. Nesse lugar novo que Deus deu aqui para a pastora Vilma. Vai acontecer coisas muito diferentes aqui, Deus está me falando. Vai acontecer coisas muito diferentes aqui. Vai acontecer coisas maravilhosas da parte de Deus. Muitos jovens vão receber batismo do Espírito Santo. Muitas crianças vão ser batizadas com o Espírito Santo. Muitas almas vão ser resgatadas. Muitas pessoas vão ser curadas de enfermidades graves. Muitas pessoas vão ser curadas do câncer aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem coisa diferente aqui. Tem coisas profundas e escondidas que Deus vai revelar. Ai, que pastor lindo. Você recebe isso? Recebe hoje? Recebe, irmãos. Glória a Deus. Recebe, Eva. Recebe, coisas grandes e firmes que você não conhece ainda, que você nunca viveu. Se você acha que você já viveu coisa grande, pastora Vilma, você vai viver coisa ainda muito maior. Muito maior. Por causa da tua intimidade. Por causa do teu clamor naquele monte. Por causa do teu clamor
clamou naquele monte quase todos os dias. Essa é uma mulher que ama. Uma mulher que clama. Deus responde ela. Uma mulher usada. Só que Deus ainda tem muito mais para ela. Muito mais para ela. Muito mais para ela. Aleluia. Muito mais para vocês também, irmãos. Talvez tem irmãos aqui que estão começando na fé agora. Deus tem muito mais para vocês. Deus tem muito mais para mim também. Eu também tomo posse dessa fé. Aleluia. O Salmo, eu estou partindo para o final já, irmãos. O Salmo 25:14 vai dizer assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. E Ele me mostrará a sua confiança. Olha o segredo. O segredo está no temor de Deus. Quando você está no temor, Ele revela, Ele mostra a sua aliança. Provérbios 3:32 vai dizer assim: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas, olha isso, mas com os sinceros ou retos, Ele tem intimidade. Com sinceros e retos, Ele tem intimidade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Jeremias, ele tinha muita intimidade. Aleluia. Mas Deus tinha muito mais para ele. E Deus falou para ele que ia revelar através da oração. Isso aconteceu também muito na vida de Daniel. Daniel é um homem de oração. 3 vezes por dia ele orava. E apesar do decreto do rei, ele não dava ouvidos, ele continuava orando. E o Senhor livra ele da cova dos leões. Ele livra você também da cova de muitos leões que você tem entrado aí. Aleluia. Ele entra na fornalha e você sai ileso de dentro dela. Porque o quarto homem está com você. Aleluia. O Espírito Santo é com você. Ele anda com você o dia todo. Aleluia. Aleluia. Vai dizer que Daniel, ele revelava muitos sonhos. Ele tinha esse dom de revelações. Tem pessoas aqui dentro também que tem dom de sonho. Tem pessoa aqui dentro que entrou aqui, que tem dom de revelações. Mas Deus está mandando te dizer que Ele vai ampliar isso e você vai revelar muito mais. Olha o que Daniel vai dizer. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros, sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e habita nele todo o esplendor. E ele vai dizer a Deus assim: eu te agradeço e te louvo, ó Eloá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelastes o que pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ninguém conseguia revelar o sonho do rei, mas Daniel conseguiu. Por quê? Porque Deus revelava a ele os mistérios profundos. Aleluia. Ele também quer revelar esses mistérios para você usar, para você ser boca de Deus aqui na terra, para você ser um grande profeta, para você ser como Jeremias, profeta de Deus aqui na terra. Eu estou vendo esse jovem aqui na minha frente e eu estou vendo que ele está prestando tanta atenção na palavra. E Deus está me dizendo que Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. E que assim como Jeremias, você vai ser boca de Deus. Você crê nessa palavra? Creia firmemente nessa. Por mais que o inimigo tenha tentado contra você e a sua família, por mais que às vezes ele coloque no seu coração que você não é capaz, mas hoje Deus está falando, assim como Ele disse para Jeremias:
Jeremias, não tenha medo, mesmo que você seja ainda um jovem, mesmo que você se sinta pequeno como criança, mas Ele está te dizendo, eu serei contigo. Louvado seja Deus. Deus vai te dar revelações em sonhos, irmãos. Deus vai fazer infinitamente mais na vida de vocês. Mas vocês precisam clamar, buscar, orar, permanecer na palavra, guardar a palavra no coração para que o inimigo não possa roubar de você. Aleluia. Estou concluindo. Eu sei que muitas pessoas vieram buscar algo aqui nesta noite. Eu não sei qual é a sua situação, não conheço a sua vida, mas o Deus que te conhece, aleluia, Ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Aleluia. Ele está dizendo para você, Jeremias, clame. Jeremias, clame a mim, que eu vou te responder. Eu não vou deixar você falando sozinho, não. Eu sou um Deus de intimidade, um Deus que revela coisas grandes e firmes que você não sabe. Igreja, clame. A igreja precisa clamar mais por causa desses cativos que estão aí precisando ser libertos. Vamos orar mais, igreja. Famílias, vamos orar pela nossa família. Vamos orar pelos nossos filhos. Filhos, orem pelos pais de vocês. Crianças que estão aqui, orem também. Vamos orar mais. Essa palavra vem para mim também. Eu também preciso orar mais. Aleluia. Porque a oração dos justos, ela tem muitos efeitos, ela tem poder. A oração tem poder. A oração é a chave. Só que você não pode desistir de orar. O segredo está na persistência. Irmã Rose, coloca um louvor ali para mim. Se chama Não Desista de Orar. Aleluia! É uma cantora que chama Dalete. É Dalete o nome dela. Poder! Não desista de orar. Fica lá porque Aleluia! através desse você vai ouvir este louvor. Esse louvor, ele vai ser a nossa oração final. Aleluia. Você vai... Não, é louvor. Nosso aluno tem esse dom aí de cantar, não. Ai, tá desafinada. Irmã Eva, não tem esse dom, não. Coloca aí que nós vamos estar ouvindo. Cada um com seu dom, né, irmão? Deus deu diversos dons, né? Dom de cantar, dom de profetizar, dom de pregar a palavra, dom